Salvador Jesus Cristo. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria aqui, em nome do Conselho, em nome da Igreja, agradecer a Adriane, a Moreira, a Rafael. Eles passaram o dia ontem aqui, pintando a igreja. Vocês podem ver que a igreja está toda pintadinha, bonitinha. Eles estão nos preparativos para o aniversário de 12 anos da igreja. E aí ontem eles passaram o dia aqui, né, com a mão na massa aqui, pintando aqui a igreja, ficou muito bacana, né, muito bem feito o trabalho dele. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça e os anime, né, para o desafio de pintar a parte externa, não só a interna, mas também a externa. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa aula, que nós paramos aqui no domingo, né, que antecedeu ao último domingo de outubro. Né? Nós falamos aqui sobre os 5 pontos do calvinismo, ainda falando sobre a reforma protestante, e começamos a falar dos 5 pontos da reforma protestante. A gente viu que os 5 pontos do calvinismo têm a ver com a soteriologia, isso é, com a salvação das pessoas. Né? E nós vimos aqui os 5 pontos aqui bem detalhados. Nós utilizamos o livro do pastor Adão Carlos e Alderi de Souza, são 2 pastores presbiterianos, e o livro é O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Então nós estamos usando essa literatura para expor nossas aulas. E nós fizemos aqui a exposição em cima do que eles escreveram aqui, porque nós subscrevemos a confissão de fé, e esses pastores também se subscrevem, são pastores presbiterianos, e o que eles falam aqui está de acordo com as escrituras e com a nossa confissão de fé e com a subscrição da igreja presbiteriana a essa confissão. Então nós vimos nos 5 pontos do calvinismo, né, que ele surge após a reforma, né, no embate entre os discípulos de Jacob e Armínio e os discípulos de Calvino. Então há uma contenda aí na questão da forma da salvação. Né? Então nós vimos que então se faz uma convocação, se faz uma reunião e esses teólogos se reúnem, né, para discutir esse assunto, né, analisar as teses de Armínio e analisar as teses de Calvino. Né? Isso chamou-se de o Cânone de Dort, esse documento, né, que foi feito na cidade de Dort, na Holanda. Não é? Então, nós vimos aqui que o calvinismo diz que o homem é totalmente depravado, a depravação total. Armínio diz que não, que existe no homem ainda um pouco de bondade, para ele decidir sobre a sua vida e a sua salvação. O calvinismo fala que a eleição é incondicional, isso é, não há condições em nós, né, que justifiquem a nossa salvação, é Deus quem nos escolhe em sua soberania. Não é? Então ela é incondicional, não há qualquer condição para o homem se salvar. Não é? Porque se Deus colocar isso, ninguém é salvo. Calvino diz que não. Né? Calvino diz que, o Armínio fala que não, né? Que o homem pode escolher a salvação. Ele tem esse livre-arbítrio de dizer sim e não para Deus. Não é? A gente vê que não tem. Né? Os textos bíblicos lá de Efésios 2, né, é muito claro a respeito disso. Não é? Quando Paulo diz que, estando vocês mortos em vossos delitos e pecados, Deus deu-lhes vida. Né? Então o morto não reage a qualquer atitude, à ação de Deus. Vimos também que a expiação ela é limitada. A morte de Cristo foi para os eleitos. Isso é defendido pelo calvinismo, é o que a gente crê. Armínio diz que não, que a morte de Deus é universal, né? É para todos. E isso não é para todos. Não é para todos. Vimos também que a graça ela é irresistível. Tá, hoje a gente acabou de ler aqui no nosso boletim aí a questão como é que está aí? A questão da vocação eficaz. E isso aqui é vocação eficaz. Então você não resiste, né, ao chamado de Deus. Não tem como ninguém resistir. Você não resiste. Então a graça é irresistível. O homem não tem condições de resistir ao chamado de Deus. Olha na história. Todos eles. Até Paulo. Né? Paulo, a gente pode dizer, era aquele que tinha a mente mais forjada, mais eu digo assim, estruturada no judaísmo.
Então era realmente mais difícil de se dobrar a Cristo e ele não resistiu. Quando Cristo chamou, né, na sua vocação eficaz, Paulo veio. Não teve qualquer resistência. Então não tem como o homem resistir ao chamado de Deus. Não tem como, irmãos. E quando Deus chama, ele chama de uma vez para sempre. Não se perde a salvação, não se perde o chamado. Você pode se desviar dele, mas você vai voltar, porque ele é eficaz. Então a graça ela é irresistível. E o Arminio disse que não, que você resiste ao chamado de Deus. E que a salvação pode ser perdida. Agora, imagina isso, não é? Fazendo parte da teologia de uma igreja. Como é que os membros ficam com essa instabilidade, né, sobre a sua vida espiritual? Ora, eu me sinto salvo, ora, eu perdi minha salvação. Então, quando se perde a salvação, você vai ter que recorrer ao sacrifício de Cristo de novo. Então, isso torna o sacrifício de Cristo insuficiente, imperfeito. E não é assim, irmãos. O sacrifício de Cristo foi pleno e perfeito, de uma vez para sempre. Não tem que se estar voltando outra vez a se buscar refúgio no sacrifício de Cristo, quando ele já morreu por mim e por você, de uma vez para sempre. Mas quando a gente diz que a graça é resistível, a gente torna o seu sacrifício ineficaz. Então, muita gente hoje, isso muito mais da linha pentecostal, não é? Eles acreditam nisso, que você perde a salvação. Então, eles vivem dentro de um sistema de medir o grau da salvação e o nível da salvação que você está. Então, se você não cumpre as leis ou a tradição imposta pela igreja, você não é salvo, você perdeu a salvação. Você quer ver uma coisa muito comum? Se você não é batizado no Espírito Santo, nas igrejas pentecostais, você não é crente. Você não é salvo. Você está vendo o peso que isso traz? Quando isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Cristo chamou os apóstolos, chamou todos eles, chamou todos os seus discípulos, né? No cenáculo, quando desceu o Espírito Santo, havia mais de 120 apóstolos de Cristo ali reunidos, não só os 12. E eram salvos chamados por Cristo. Então, a graça ela é irresistível, não tem como. Não tem como. E por fim, né, a perseverança dos santos. Irmãos, quem persevera por nós até o final não somos nós. É o Espírito Santo em nós que nos leva a perseverar. É Deus que persevera por nós. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir até o final e vai nos levar até o final, até a terra prometida. Lembra do povo de Israel, quando saiu do Egito? Qual foi a promessa de Deus para o povo do Egito? A Moisés: vou levar o meu povo à terra prometida. Ele cumpriu a promessa? Cabalmente. Agora, o processo da promessa, aí é outra história. Ali é Deus tratando o seu povo, da mesma forma que trata a gente. Deus não prometeu a vida eterna. E o retorno de Cristo para concluir isso aí. É um fato, é uma promessa. Ele vai cumprir isso aí, porque a perseverança dele é fiel. Agora, a maneira que ele leva a igreja aí a esse final, aí é outra história. Que ele vai, nesse processo, ele vai nos amadurecendo, vai nos discipulando, vai nos disciplinando e nos moldando ao caráter de Cristo. Então, uns chegam mais rápido, outros chegam mais lento e outros nem chegam. Nem chegam. Morrem no meio do caminho. Mas morrem crendo na promessa. Vão para a vida eterna, de qualquer forma. Então, o Arminio aqui fala que não, que você perde isso aqui. Você que persevera por você, no seu esforço, buscando a sua santidade. Então, a gente viu isso aqui. Esses aqui são os 5 pontos que traçam, que mostram, a questão da soteriologia, é o estudo da salvação do homem. Hoje nós vamos tratar hoje, né, dos 5 pontos da reforma. A reforma protestante, não é? A partir da reforma, os teólogos, precisamente o Lutero, não é? Ele vai traçar, né? Ele vai pontuar 5 fundamentos básicos da reforma, não da soteriologia, né? Então é o seguinte, eu vou ler aqui esse documento que está no site gcsed.com.br, né? A Comunidade da Graça, né? Então ele fala sobre 5 solas aqui. E diz assim:
A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão que foi deflagrado em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero publicou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, protestando contra diversos pontos no catolicismo. Na época não era romano, era do catolicismo. O catolicismo romano surge com a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? A Igreja Católica se levanta para combater a Reforma. Então é a Contra-Reforma. Aí surge a Igreja Romana. Mas até então a Igreja era universal, era uma igreja só. Mas ela estava tão desviada dos seus princípios, dos seus fundamentos, estava tão chocante isso, não é, que não só Lutero. Nós podemos pensar aqui nos pré-reformadores, aqueles que vieram antes de Lutero, que haviam se levantado já para combater isso aí. Nós podemos falar de John Hus, de John Wycliffe, não é, que é do século XIII, né, de 1200 e pouco, né, esses homens que já vinham combatendo isso aí foram mortos por causa desse combate já ao desvio da Igreja Católica. Então o fato é que a reforma se estoura na mão de Lutero. Quem era Lutero? Era um monge católico. Não era alguém de fora do sistema, era alguém de dentro do sistema. E ele começou a perceber o desvio da teologia, da doutrina, da liturgia, da prática da igreja. E o que incomodou mais Lutero, segundo alguns estudiosos, foi a questão das indulgências. Você comprar lugar no céu para garantir a sua salvação. E não só isso, e também salvar as almas daqueles que estavam no purgatório. Olha só a loucura, irmãos. A loucura. Isso em pleno século XVI. Então, ele lê nas Escrituras e vê que há um confronto ali, né, imenso, que isso não se comunga com as Escrituras. Então ele faz 95 teses, ele levanta 55 questões. Logicamente, as questões que ele levantou, ele já tinha a resposta de todas elas, para combater, para confrontar a realidade vigente, e prega essas teses na porta da igreja de Wittenberg. Era muito comum isso, essas teses serem colocadas para o público. Né? Logicamente, o público ali era o clero, porque nem todo mundo sabia ler naquela época. A leitura era algo muito, assim, muito nobre naquele contexto ali. Então, quem ia ler aquelas teses ali era o clero, eram os padres, os monges que passavam ali o tempo todo. E aí eclode, aí explode a reforma. Não é? Com essas teses de Lutero, que a igreja se levanta contra as teses dele. E convoca Lutero, o Papa, né, convoca Lutero para Lutero se retratar. Não é? Lá em Worms, na cidade de Worms. Não é? E Lutero vai lá e não se retrata. Ele disse que não, que ele não pode negar a consciência dele segundo os princípios bíblicos. Não, ele não vai se retratar. Né? Então ele é excomungado da igreja. E aí eclode a explosão da reforma. Né? Lutero é sequestrado por um príncipe, né? Esse príncipe coloca Lutero em seu castelo, esconde Lutero porque ele estava jurado de morte, né, pela igreja. E aí, nesse castelo, Lutero traduz as escrituras, né, para o alemão popular. Então isso, irmãos, começa a difundir isso aí. Naquela época Gutenberg já havia inventado a imprensa, então a facilidade foi muito grande. E a Bíblia se espalha por toda a Europa. E as pessoas começam a ter acesso às escrituras. E a coisa ali eclode, explode, aí a reforma protestante muda completamente ali a realidade política, a primeira realidade espiritual, foi a base da reforma, foi a questão espiritual. Depois vem a questão social, e depois vem a questão econômica, e depois a questão política. Então a igreja se desmembra do Estado. E o Papa não manda mais. Não define mais quem é o rei, quem não é, quem pode, quem não pode. Então isso é rompido, isso aí. Então tudo isso foi a partir da reforma. E na reforma, não é, existiu os 5 pilares que marcaram a teologia da reforma, que são os 5 pontos da reforma protestante. Então, o autor diz aqui, essas 95 teses de Lutero deixaram um legado muito rico. Seus estudos serviram de base para a criação dos 5 pilares da reforma protestante, conhecido como 5 solas, que são de grande importância para a estruturação de uma teologia fundamentada exclusivamente na palavra de Deus. Então, o que é que os 5 solas são? São os fundamentos da teologia bíblica, naquele contexto, e também para nós.
São 5 fundamentos básicos para uma teologia saudável, para a igreja. São pilares da teologia, não é? Servindo como instrumento de orientação às igrejas no retorno para os verdadeiros ensinamentos das Escrituras, livrando o homem do senhorio do clero e voltando para o senhorio de Cristo. Então isso aqui no contexto, né? Então esses 5 solas orientaram a igreja a seguir, né, a pontuar a teologia da igreja. A palavra sola, né, é a palavra latina, né, que significa somente. Sola significa somente. Então, vamos lá, o primeiro sola. Soli Dei Glória. Glória somente a Deus. Então, qual o impacto disso naquele contexto ali? O Papa sai de cena. O Papa não pode ser mais glorificado, como era antigamente. Nem o clero, né? nem os padres. Então, isso cai por terra. A reforma, a teologia destrói isso. A teologia saudável, a teologia bíblica destrói isso. Não. Glória somente a Deus, não aos homens. Não aos homens, não é? Então, fundamentado nas Escrituras, os reformadores concluem que somente a Deus devemos dar toda a glória. Então, o antropocentrismo sai da igreja, como naquele contexto ali, onde o Papa mandava em tudo. Então, esse é o primeiro confronto ali. Glória só a Deus. Isso, a teologia diz isso. E nós sabemos disso. Não é? Os meninos pintaram aqui a igreja. Para a glória deles, não. A gente agradece e reconhece o esforço dele. Mas a glória é do Senhor, irmãos, que moveu o coração deles. Que moveu esse compartilhar, esse esforço, esse se dar, né, pela estrutura da igreja. Mas a glória é para Deus. Senhor, obrigado por esses homens, obrigado por esse trabalho. Você está vendo? Não são eles não são o foco. Não devem ser o foco. Eu não sou o foco de nada na igreja. O pastor não pode ser o foco na igreja. Para receber glória. Então, esse é o primeiro glória. O segundo, sola. Sola fide. Somente a fé. Olha só. Aqui é um confronto direto com as indulgências. Com pagar para a salvação. Com pagar para tirar o povo do purgatório. Né? Como se isso realmente fosse uma realidade, se isso fosse verdade. Não é. Então, sola fide. O homem só pode ser salvo mediante a fé. Não são penitências, sacrifício ou compra de indulgência que livrarão o homem da condenação eterna. Então, imagina isso no contexto daquela época, irmãos. Imagina isso hoje no nosso contexto. O efeito é o mesmo. Se bem que em nosso contexto hoje está muito diluído isso, né? Essa questão de somente a fé para nós hoje está muito vulgar. Né? As pessoas não sabem o que é fé, não entendem o que é fé, hoje em dia, dentro da igreja, não sabem o que é fé, e não entende ainda, nem ainda o que é a salvação mediante a fé. Entende que eu tenho fé, então eu vou ser salvo. Esse é o conceito que se tem muito hoje em dia. Não, eu tenho fé. Mas que fé você tem? Em que você tem fé? Na fé bíblica? Essa é a nossa pergunta. Eu tenho fé, tá, tudo bem. Mas qual é o fundamento da sua fé? Está fundamentado em que você tem fé? Ou em quem você tem fé? Ela vai dizer, eu tenho fé em Deus, tá? Que Deus você tem fé? Então você tem que começar a puxar, né, a razão delas para definir o que é fé para o coração delas. O que é a fé bíblica, irmãos? O que é a fé bíblica? É uma boa pergunta, né? Nós temos fé? Temos, mas a nossa fé é uma fé fundamentada na Escritura. Nós temos a fé bíblica. A palavra fé no grego é pistes. E significa basicamente confiança. Então, fé é confiança. Então, eu tenho fé em Deus. O que é que eu estou dizendo? Eu confio em Deus. Mas que Deus você confia? Você conhece a sua palavra? Você conhece o Deus para você confiar nele? Não, o Deus da Bíblia sim, mas o que é que ele diz a respeito dele mesmo? Então as pessoas se perdem na resposta. Então, quando os reformadores falam que sola fide, somente a fé, eles estão trazendo a mente das pessoas para o conhecimento de Deus, para que elas professem a fé bíblica. Não a fé na fé. Não a fé no que eu acho, no que eu entendo. Não a fé no positivismo.
Há uma diferença muito grande aí. Fé é pensar biblicamente, é conhecer as Escrituras, é conhecer a Deus. A minha confiança é depositada ali porque eu conheço as suas promessas e conheço o seu caráter e a sua fidelidade. Aí eu confio, aí eu tenho fé. É interessante isso que a gente abre os evangelhos e são raras as vezes, né, que Jesus encontra pessoas com tamanha fé. Não, Senhor, basta uma palavra tua e eu creio e meu filho será salvo. Ele diz, nunca vi tamanha fé em Israel. Olha só, ele confiou, ele depositou a sua confiança no que ia sair da boca de Cristo, na sua palavra. E ele voltou para casa, não pediu mais sinal nenhum. Então, ele depositou a sua confiança, toda a sua esperança na pessoa de Cristo. Então, a fé bíblica, irmãos, é justamente essa. E por isso que nós temos que conhecer as Escrituras. Temos que conhecer a palavra de Deus, temos que conhecer o Deus da palavra, temos que conhecer o Senhor. Não é? Então, quando nós lemos as Escrituras, quando nós abrimos as Escrituras, não é o que acontece de primeiro ali? Qual é o primeiro impacto ali, quando nós abrimos as Escrituras? É Deus falando comigo, pessoalmente, por meio da sua palavra. Irmãos, o que está escrito ali é o soletrar de Deus, é o sopro de Deus, se auto-revelando para mim e para você, por meio da história e dos homens que ele vem levantando nessa história, para trazer a sua revelação. E o ápice disso tudo é a pessoa de Cristo. Por isso nós devemos ler o Novo Testamento, que Cristo ali se revela. E quando Cristo se revela, revela o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí a nossa fé cresce. Aí nós estamos tendo conhecimento e aprofundamos na fé. Não é? Após meditar, não é? O melhor texto, né, que fala somente a fé, nós temos dois textos aqui. Primeiro, Efésios 2:8. O que é que diz Efésios 2:8? Alguém pode abrir para ler aí? E o segundo texto vai ser Romanos 1:17. Pode ler, Efésios 2:8. Pode ler o resto. Não de obras para que ninguém se glorie, não é isso? Não, mas pode ler o 9. Pronto, olha só. Então, o que é que o Sola Filho está dizendo? Olha, as obras, esquece. Elas são frutos da nossa fé em Deus. São resultado disso. Mas elas não são fundamento para a minha salvação e para a minha fé. Então ele rompe aí. Nós somos salvos para as boas obras, mas não o inverso. As obras não nos salvam, como era tido naquele contexto. Eu comprava as indulgências, eu comprava meu lugar no céu e eu salvava meus entes queridos do purgatório comprando, não é, lugares no céu. As obras. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A fé e a salvação é dom de Deus, é dádiva, ele dá de presente. Não é? E o segundo texto é Romanos 1:17. Alguém pode ler? Pronto. O justo viverá por fé. O que isso significa? Quando você lê isso aqui, você pensa em quê? Para você, a seu respeito. Eu vivo por fé. O justo viverá por fé. Isso está dizendo o quê? Lê o começo do verso aí. Devagar. Por favor. Pronto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é que Paulo está dizendo aí? Qual é a justiça de Deus? Cristo. Se revela onde? Nos Evangelhos.
Quem é salvo por Cristo é o quê? É justo, é justificado. Então, o justo vive pela fé. O justo vive pelo conhecimento da revelação de Deus em Cristo. Está nos evangelhos. Não é uma fé aleatória, metafísica, além. Não, irmãos. É uma coisa prática. É uma coisa que a gente pensa, que a gente conhece. Então, eu vivo por fé porque eu conheço a Cristo. E eu sigo seus ensinamentos. Isso me justifica. E é isso que é a base da minha fé. Esse conhecimento da obra de Cristo, do seu caráter e da sua pessoa. Então isso me faz viver por fé. O justo vive mediante a fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Então toda a nossa vida, seja ela qual for a área que você está pensando, ela vive, ela é uma resposta, não é? a Deus mediante a nossa fé nele. Eu não sei se está confuso aqui. Né? Então, o que você faz, o que você pensa, o que você diz, tudo que você faz, irmãos, não é obra da justiça de Deus em você, por meio de Cristo. E por você conhecer a Cristo, as suas ações são compatíveis com os seus princípios. Aí nós vivemos por fé. Não é algo assim, bonito, assim, só da boca para fora. Não é assim que funciona. Nunca foi assim que funcionou. Deu para entender? Então isso é a questão do sola fide. Veja a profundidade teológica disso. Para nós hoje e para aquele contexto. Então, irmãos, isso aqui foi o confronto foi tão grande com a igreja da época que ela rachou. Ela rachou completamente. Não subsistiu. A igreja que foi confrontada pelas escrituras não subsistiu. Ela se levantou contra. E aí surgiu, né, o movimento de protesto, que nós chamamos hoje os protestantes, aqueles que protestaram contra, né, toda a liturgia e teologia daquela época. Né? Uma liturgia troncha, absurda. Né? Vamos lá, terceiro sola aqui. Sola gratia. Somente a graça. Isso significa o quê? A única causa eficiente da salvação é a graça de Deus. Não são as obras, não são as indulgências, não são minhas esmolas, não são minhas boas ações. Não são, irmãos. É a graça de Deus, a sua escolha, o seu desejo de dar, de chamar e de agir eficazmente na sua salvação. Não é outra coisa. Você já teve contato com algum espírita? Eles fazem um trabalho muito bom de assistência. Né? Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Mas por que eles fazem isso? Você já sentou com algum espírito assim, para bater um papo, conversar, sem confronto nem nada? Porque o confronto vai aparecer organicamente. Né? Não precisa você já chegar peitando assim, porque, né, ele vai escalar e vai embora. Conversa com eles, para você ver o desespero deles se eles não fizeram uma boa ação durante o dia. Eles só dormem se fizeram uma boa ação. Eles são obrigados, por quê? Porque eles creem que as obras salvam. Eu já conheci espírito assim desesperado, chegou de noite assim, cara, eu não fiz minha boa obra, ele saiu encheu, comprou um monte de coisa e saiu para a rua para poder dar esmola lá ao povo na rua e voltar para casa com a consciência limpa. Veja que nível de relação, né, espiritual. É uma coisa absurda. E eles são assim, são desse jeito. São desse jeito. Né? São desse jeito. Então, aqui é só a graça, né? Só a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, por mais justas e santas que possam parecer. A minha pergunta é, né, obras é pecado? É pecado fazer boas obras? Não é. Mas qual é a consciência? Nós fomos salvos pela graça de Deus, não pelas obras, mas para produzir e frutificar em boas obras. Porque elas vão glorificar a Deus e não a mim mesmo. Elas vão exaltar o nome do Senhor e não vão me dar lugar no céu. Essa é a questão aqui. Só a graça. Exatamente. Exatamente. Né? A quarta. Sola Cristo, somente Cristo. Vamos ler essa aqui. Esse somente mostra a suficiência e a exclusividade de Cristo no processo de salvação
e no processo teológico, no processo espiritual. Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo é por meio dele, para ele e por ele. Está na Escritura. Irmãos, Cristo é o centro de toda a Escritura. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o padre, o papa, não são os sacerdotes, não são os apóstolos hoje, como nós estamos tendo tido hoje na igreja, não são os bispos, não tem nada disso. Esses homens são meramente homens, frágeis, susceptíveis, pecadores, que necessitam da graça de Deus para estar em pé, pregando e testemunhando o Evangelho. Porque o centro é Cristo. Quando nós vemos a igreja, você não vem para me ver, não. Pelo amor de Deus. Tem pastor mais bonito que eu por aí. Você vem para cá por causa de Cristo, irmãos. Para ouvir a sua palavra e ler a sua palavra. E querer a Cristo. Ele é o centro. Então, naquele contexto, quando explodiu a reforma, Cristo não era o centro. Cristo estava totalmente escanteado. Fora de todo e qualquer princípio, né, espiritual, né, moral e ético. Quem mandava ali era o clero. O clero que dizia o que era e o que não era. O povo não tinha acesso às escrituras. As missas eram todas em latim. E ninguém sabia latim. Olha a incoerência das coisas. E o ministrante da missa, né, da reunião, ficava de costa para o povo e ficava de frente para o altar. A missa é para o Senhor, é para o altar, não é para o povo. Então você imagina isso. Qual era a relação que havia entre Deus e o povo? Nenhuma. Qual era a centralidade de Cristo na vida da igreja do povo? Nenhuma. Estava totalmente ausente, fora. Então veja o que a reforma fez. Ela trouxe Cristo para o centro, para o altar, para a proeminência de todas as coisas. O culto é para Ele. Ele é o instrumento de fé. Deixa eu ler aqui. Desde a eternidade, Deus promove a aliança da redenção, onde os beneficiários seriam o homem e o executor dessa aliança seria seu filho, unigênito. Portanto, somente Cristo é o instrumento de nossa salvação e de toda a teologia. Tudo que você faz, irmãos, você faz para Ele, por meio dEle. Quer dizer, tudo que você faz é por meio dEle e para Ele. Não é para você. Você não é mais seu. Ele lhe comprou com um preço muito caro, seu sangue. Você agora é dEle. Você reflete a imagem dEle, os princípios dEle. Então, o que é que Ele faz com você? Ele derrama graça, derrama dons. Você manifesta essa graça, você manifesta esses dons para glorificar o nome dEle. Porque Ele é o centro de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Isso é gracioso demais, né? Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, é para a sua glória, porque vem de cima. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação. Está lá em Tiago isso. Deus derrama sobre nós assim, abundantemente, renova a nossa vida constantemente, a toda hora, a todo momento, irmãos. Porque Ele é o centro disso aí. Ele que preserva, Ele que mantém, Ele que sustenta, Ele que persevera por nós. Por isso que Ele é o centro de todas as coisas. Não é o padre, não é o papa, não é o pastor. Não é. Nós somos meramente instrumentos de Deus, falíveis. Ele é infalível. Nós somos susceptíveis à queda, Ele não cai. Nós pecamos, Ele não peca. Nós erramos, Ele não erra. Nós decepcionamos as pessoas, Ele não decepciona. Porque Ele é o centro das nossas vidas. Isso fortalece a igreja, isso são pilares, né, da Escritura. A Escritura toda aponta para Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o centro da nossa vida, não é? Por isso,
Somente Cristo. E por fim, irmãos, o último pilar da Reforma Protestante, só a Escritura, somente as Escrituras. Isso aqui é tremendo. Não poderia deixar de estar ausente aqui. Isso aqui é fundamental. O que quer dizer com isso? Apenas a Bíblia é a palavra de Deus e ela é o instrumento de fé e vida cristã prática para o crente. Ela é a nossa regra de fé e prática. Por isso que nós abrimos as Escrituras e pregamos as Escrituras. E vocês que ouvem devem confirmar isso aí. Para que se alguma coisa sai da minha boca que não está de acordo, você pode levantar a mão a hora que for. Pastor, aqui está dizendo isso. Algum irmão aqui dando aula aqui, epa, aqui está dizendo isso. E eu fico com a Escritura, não com o que você está dizendo. Porque ela é a regra de fé e prática. Por isso que quando a gente ouve a pregação, não feche a Escritura. Não feche. Mas confirme ali o que o pastor está falando com o que está escrito lá. Para se realmente há comunhão, se realmente tem fundamentação ali, tem base ali, porque se não tiver, pode interromper, irmãos. Pode interromper, pastor. Aqui, o que o senhor falar não está na Escritura, não. Tem alguma coisa errada aí. É muito simples assim, essas coisas. Muito simples. Então, irmãos, ela foi escrita por homens inspirados pelo Senhor e revela a vontade de Deus para a nossa vida. A gente às vezes se esquece disso, né? Que ali está a vontade de Deus para a sua igreja. Ali está a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Por isso que a nossa luta, irmãos, não é contra sangue e carne. É contra os principados, as potestades, as regiões celestiais, que combatem, né, essa nossa atitude de buscar as Escrituras para forjar nossa vontade com a vontade de Deus ali. A minha luta, irmãos, não é contra vocês, nenhum de vocês aqui. É contra mim mesmo. É contra o confronto que há da Escritura com a minha vontade. Não, peraí. Essa tensão aqui, ó. Essa tensão aqui. Mas o ponto é, irmãos, que ela é a regra de fé e prática. Não existe outro livro. Não existe filosofia. Não existe sociologia. Não existe palavras bonitas, né, retóricas para poder convencer você. Isso não existe. Paulo combate isso todo o tempo nas suas cartas. Quando eu fui ter com vocês, né, ele fala isso aos Coríntios, né, eu não fui ter com vocês com palavras rebuscadas, com palavras de filosofia, não é? Eu não fui ter com vocês com palavras de lisonjas, não. Eu fui ter com vocês com temor e tremor, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade. E ponto final. A gente não pode se iludir, irmãos, com as ideologias que estão lá fora. A gente tem que confrontá-las, todas elas com a Escritura. Epa, o filtro é aqui, ó. Olha aqui o filtro. O filtro está aqui. Eu vou ouvir, mas espera aí. Eu vou filtrar aqui. Se estiver de acordo, ótimo. Se não, rejeito. Cai fora. Cai fora. Né? Ao lê-la, somos iluminados pelo Espírito Santo para entendê-la. Você crê nisso? Está lá em João 16. Ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, quem nos dá a luz nas Escrituras para entender é o Espírito Santo. Eu confesso aqui que a gente, quando senta, né, para estudar e fazer o sermão, não pensa que é assim, puf, plá, coisa. Não é assim, irmãos, que a coisa acontece. Não é assim que acontece. Você primeiro lê o texto uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, lê seis, fica ruminando, vai ruminando. E aí o Espírito Santo começa a trazer as verdades bíblicas e aflorar o nosso coração com a mensagem da Escritura. É assim que funciona. Mas é Ele que vai nos... Olha por aqui, vai no contexto histórico, se limita aqui. Não, isso aqui não tem nada a ver. Ele vai falando com você o tempo todo.
Então, veja só, a coisa é tão fantástica que até os versos para que podem ajudar surgem, vêm na nossa mente, vêm no nosso coração. Porque a gente já leu a Escritura. Eita, essa passagem tem tudo a ver. Aí quando você vai lá, tem tudo a ver mesmo. Aí você coloca. Aí você vai juntando ali a mensagem e os princípios, porque toda a Escritura ela é concatenada. É como uma corrente, cheia de elos. Um elo vai puxando o outro, em todos os temas. É impressionante, mas é ele que faz isso. Aí você, por fim, você vai lá e consulta, você lê um comentário. Nossa, olha só, eu acabei de entender isso aqui, olha só, fulano escreveu a mesma coisa. Então você começa a comungar também, a compartilhar e a concordar com vários comentários. Mas primeiro você já teve essa iluminação do Espírito Santo. Em qualquer texto. O texto, quanto mais difícil, quanto mais você deve ler. Mas a luz vem ao seu coração. Porque é a Escritura. É Ele que tá nos ensinando. Por isso que a gente fala tanto aqui na questão da meditação. As tradições litúrgicas e os escritos papais não são instrumentos de fé e prática para o rebanho de Cristo. A gente não vive mediante uma tradição espiritual e religiosa. Nós temos a tradição da reforma, é diferente. Isso aqui é uma tradição da reforma. Mas não uma tradição religiosa onde a tradição está sobre as Escrituras. Como é que a Igreja Católica funciona? A Bíblia é o centro? Não é. Ela é meramente um instrumento. Quem é o centro? Quem tem ali a palavra ex cátedra? É o Papa. Você já vai aqui na Igreja Católica, você recebe já a liturgia toda pronta. Isso vem de onde? Isso vem aqui, deve vir da CNBB aqui, é tudo feito lá. E ali está o que o padre deve, ali está o que o padre deve falar. E ali está cheio de tradição. A leitura bíblica é meramente uma leitura. Vamos ler aqui o Evangelho, já muda para outra coisa. Quando o Papa começa a expor, né, ele não abre a Escritura, ele não fala, ele não interpreta o texto. Ele não traz os princípios ali do texto. Ele não faz isso. Porque se fizer, confronta com a mentira que ele está fazendo. Então, irmãos, a nossa prática de fé é a Bíblia. É a Bíblia. É a Escritura. Então, irmãos, esses são os 5 solas, né, da reforma. Isso mudou a história da igreja, mudou a história do mundo. E nós estamos em cima disso aqui. O fundamento da nossa igreja aqui é nos 5 pontos do calvinismo, nos 5 pontos da reforma, é na confissão de Westminster, é no catecismo maior, no catecismo menor. Porque essa é o fundamento da nossa fé, o que nós subscrevemos. Por isso nós somos tidos como protestantes. Porque nós não aceitamos, não é, nada fora disso aqui. E não nos submetemos a isso. Então a reforma, irmãos, foi algo assim tremendo, que ainda hoje continua. Porque a reforma está sempre reformando. Porque nós precisamos de sempre estar renovando a nossa mente e o nosso coração a respeito das coisas de Deus. Deus não se esgota. Deus não se esgota. Ele está sempre reformando o nosso coração por meio da sua palavra. Então, a gente encerra aqui, não é, esse tema dos 5 pontos do calvinismo e dos 5 pontos da reforma protestante. E eu quero abrir aqui, irmãos, um novo tema hoje, né, que tem a ver com a nossa igreja, não é? Tem a ver com a nossa estrutura organizacional, né, também está baseado nesse livro aqui, né, no capítulo 12, que o tema é o sistema presbiteriano de governo. Nós já entendemos que a nossa teologia ela é fruto da reforma protestante. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a nossa teologia ela está fundamentada no catecismo de Westminster. Ali está a nossa subscrição. É um ponto. E o nosso governo, da nossa igreja, ela está baseada onde? Na Escritura e na confissão de fé. Nesses documentos. Então, o que nós vamos começar a ver hoje aqui, né, é um tema que muita gente já me pediu para falar, né, da seguinte forma: como funciona a igreja presbiteriana?
Muita gente já me perguntou sobre isso. Você pertence a uma igreja e às vezes não sabe, né, como é o governo dela. Primeiro pela palavra presbiterianismo. Não é? O que é isso? O que significa isso? A placa está ali, Igreja Presbiteriana. Então quem passa e lê, né, não entende o significado do que está ali. Você lê, quando você lê assim, Igreja Presbiteriana, o que é que vem à sua mente? Porque veja só, toda empresa, toda firma, toda indústria tem uma placa, tem um nome. E aquele nome identifica o que é aquela empresa e o que ela produz, não é isso? Isso é claro. Baiano tem uma academia de jiu-jitsu. Academia de Jiu-Jitsu Baiano, está lá. Então já está dizendo ali, não é, o que é, né, e o que ela propõe, né, e quem é o seu líder, está lá. Então a placa diz tudo isso. Escola de Jiu-Jitsu, professor Baiano. Então temos aqui a RN Gás. É uma empresa, é uma indústria. Ela faz o quê? Ela é uma empresa que revende gás no bairro. Então já está dizendo lá, RN Gás, está lá. Então, quando eu ligo para lá, eu já sei o que eu quero, porque eu já sei o que ela faz e o que ela vende. Então, quando nós lemos a placa Igreja Presbiteriana, está identificando o quê? Identifica o que essa placa? Primeiro, que é uma igreja. Hein? E o que mais? Tá chegando lá, tá quase lá, mas tem uma palavrinha que vai definir tudo isso aí. E justamente. Ela está mostrando para a população a forma de seu governo. A Assembleia de Deus. O que é que essa placa me diz? A forma de governo da igreja, que é uma assembleia. Quem decide tudo lá é a assembleia. Eu não sei se é assim, né? Mas, né? O quê? Então, isso mesmo. Quem governa a igreja são os presbíteros. Presbiteriana. Então, define a palavra presbíteros. Quem são os presbíteros? O pastor e o conselho da igreja. Então, é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, quando você chega na igreja presbiteriana, olha, a primeira coisa que você tem que perguntar se você é um novato na igreja, o que é que significa isso? A palavra presbiteriana. E você vai ter toda uma exposição a respeito do governo da igreja, como é que funciona. Né? Então, vamos lá. Como funciona um governo presbiteriano? O que é um governo batista? É um governo de uma assembleia. A igreja batista, quem define lá é a assembleia, são os batistas, né? Então, a nomenclatura ali dele fala o tipo de batismo. Somos batistas, batizamos por imersão. A igreja diz aquilo ali. Mas o governo da igreja batista é um governo também de assembleia. Quem define tudo é a assembleia. A Assembleia de Deus é a mesma coisa. Os congregacionais é a mesma coisa. Não é? Então, a única igreja que difere dos governos gerais, não é? A não ser as igrejas episcopais, quando o pastor define tudo. Então, nós temos a Assembleia, nós temos o bispo que define tudo, e nós temos aqui um conselho que define tudo. Então, nós temos 3 tipos de governo em nosso mundo eclesiástico. Qual o mais comum? Não é? O mais comum é o episcopal. O segundo vem as assembleias e, por fim, vem o governo presbiterial, que é o governo presbiteriano. Então, como funciona o governo presbiterial? Como funciona o governo presbiteriano? Primeiro, os membros da igreja, eles elegem os seus representantes. Quem são os seus representantes? Presbíteros e diáconos. E são esses representantes da igreja que vão governar a igreja em suas áreas específicas. Os diáconos tratam de quê? Da parte organizacional da igreja, da parte de assistência aos membros da igreja. Aí vem cesta básica, visitação, administração do culto, a ordem do culto. Você vê que tem sempre um diácono aqui dentro.
Não é? Isso é a parte da diaconia. Isso também não quer dizer que ela também não possa se envolver em outras áreas. Pode. Mas a função dos diáconos é essa assistência aos membros e à parte organizacional do culto e estrutural da igreja. Isso pertence aos diáconos. Essa é a função deles. Ordem no culto. Não é minha. Mas eu posso chamar a atenção? Posso. Mas é deles. Está acontecendo algum tumulto aqui dentro. Eles vêm de lá e tentam ajeitar. Não sou eu que vou estar de púlpito estar fazendo isso. Porque não é a minha competência no momento se há oficiais da igreja. É do diácono. A parte estrutural da igreja, o que eles fizeram aqui ontem, é função deles. É função deles. Cesta básica para quem precisa. É função deles. Ir atrás, ver, olhar, visitar as pessoas, não é? Socorrer os que estão necessitados, pagar água, pagar a conta de água de alguém, a conta de luz, dar um gás, uma coisa. Isso faz parte da igreja, dos membros da igreja. É a parte da diaconia, tudo isso aí. Não é? Essa questão de organização, não é? de eventos pode também ser feita por eles com a ajuda de outras sociedades da igreja. Eles podem fazer isso. Nós vamos ter agora, dia 4 de dezembro, o aniversário da igreja, uma feijoada aqui. Eles estão adiante disso aí. Estão fazendo aí as coisas. E qual é a função do conselho, nesse contexto aí do dia 4? Convidar os pastores, alguém para vir pregar aqui, o conselho reúne, vamos convidar fulano, então a gente recebe as sugestões e convida. Mas é a igreja que elege os seus representantes. Por isso que todo conflito da igreja entre irmãos, eles devem procurar ou o diácono ou o presbítero para resolver. Porque eles elegeram esses homens para isso. Qual é a função dos presbíteros e do pastor da igreja? Pastorear a igreja espiritualmente. Socorrer os irmãos moralmente, eticamente, espiritualmente, com conselhos, com oração, não é? Com pregação, com visitação também, a visita pastoral, com o gabinete pastoral aqui aberto. Né? Essa é a nossa função. Qual é a função dos presbíteros? Conhecer a Escritura, pregar a palavra, ensinar a Escritura. Não é só o pastor que faz isso. O pastor ele tem um curso para isso. Então, ele tem mais capacidade. Né? Entre aspas, eu conheço muitos presbíteros que é muito melhor do que eu pregando e ensinando. Porque o cara é autodidata e conhece muita coisa. Né? Mas a função do presbítero é essa. Não é aconselhar, atrair a igreja, colocar panos frios nos conflitos, aconselhar os irmãos. Não é? Haver um irmão que está pisando na bola, chegar junto, conversar, dizer, cara, vem cá. Os que estão faltando muito, a gente também ir atrás. Essa é a função. A parte espiritual, né, da igreja, a parte moral, ética, é do pastorado. Isso também não justifica também que os diáconos não possam também estar participando disso aí. Mas quem escolhe os presbíteros e os pastores é a igreja. Quem é o presidente tem que ter liderança aí. Quem é o presidente da diaconia? A diaconia se reúne e elege uma mesa diretora. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e por aí vai. E eles submetem a essa estrutura. Quem é o presidente do conselho? É o pastor. O pastor, ele é presidente emérito de toda e qualquer sociedade. Porque essa é a função dele. Está pastoreando os diáconos, está pastoreando os presbíteros, a SAF e outras sociedades que houverem na igreja. Ele é líder emérito, presidente emérito de todas essas sociedades aí. Para que a coisa caminhe com comunhão, com zelo, que dê certo. Então, a igreja presbiteriana, não é, ela diverge das outras por isso. Porque ela tem um modelo mais bíblico. Não é? Porque, veja só, irmãos, vamos pensar aqui numa questão muito grave. Houve um adultério na igreja. Fulano adulterou. Então, isso vai ser tratado aonde? Na Assembleia? Olha só a confusão que isso vai dar.
Porque é a Assembleia que vai disciplinar, dizer que tipo de disciplina, vai expor a pessoa, vai expor a família envolvida. Então, isso destrói a igreja. Destrói a igreja. Qualquer pecado, né, numa igreja, né, feita por uma Assembleia, vai ter que terminar na Assembleia. Né? E é horrível isso. Eu já participei de igreja que é na Assembleia para resolver um caso sério. Irmãos, é um tumulto que você nem imagina. Nem imagina, coitado do acusado. As pessoas descascam mesmo. Você vê assim, onde é que está, né, o caráter cristão? Desaparece. Porque olha o dedo acusando. Expulsa, não sei o que, um monte de coisa. Aí você vai ouvir um monte de coisa. Então, uma assembleia, e tem gente madura, gente que é mais ou menos, e gente que é neófito na fé, e não pode participar disso. Então, não funciona bem. Como funciona no governo presbiteriano? Aconteceu o adultério. Comunica-se ao conselho. Comunica-se a uma liderança da igreja. Comunicou ao diácono, o diácono vem e comunica com a gente. A gente chama a pessoa e pede reserva para quem trouxe a... Olha, não toca no assunto, porque isso vai detonar com a igreja. E vamos tratar isso no gabinete pastoral. Reúne a liderança da igreja, os presbíteros e o pastor, e chama as pessoas para conversar e tratar com elas. E aí a coisa é tratada. Então, qual o papel do pastor? É chegar na igreja e dizer: irmãos, nós temos uma notícia muito triste, o irmão fulano de tal quebrou o 7º mandamento. Só isso e mais nada. Para evitar fofoca, conversa, disse-me-disse, especulação, tal. Então, há um conselho que trata isso, sem precisar chamar para a assembleia. A assembleia é isso aí. O irmão vai ser disciplinado por isso, né? Ele já está em disciplina. Né? Então, orem por ele, orem pela família. É dessa forma que funciona. Então, é mais saudável o tratamento, a relação, né, desses assuntos com a igreja. Né? Então, eu vou parar por aqui, que já são 11 horas, e a gente continua no próximo domingo falando sobre o sistema de governo presbiteriano, para que vocês tenham uma ideia. Então, você como membro, qualquer assunto que você tiver para tratar, seja assuntos de conflitos de relação entre membros, né, seja assunto, um assunto que o diácono me tratou mal, né, não divulgue isso com os outros. Procurem a liderança da igreja que você elegeu. Converse com ele. Chama um presbítero, chama outro diácono. Aconteceu isso aqui comigo, com fulano, eu não gostei. Porque você evita a fofoca e de jogar um contra os outros. É isso que acaba com a igreja. Quando a gente não respeita essa hierarquia na igreja. Há uma ordem. Por exemplo, qualquer projeto, qualquer intento, o que você queira fazer é bem-vindo. Mas compartilhe com a liderança da igreja, para ver se há possibilidade, para pedir apoio, para deixar isso oficial. Não é? É assim que funciona, com ordem e decência a igreja. Não é? Ok, irmãos? Então, no próximo domingo, a gente continua aqui a nossa exposição sobre o governo presbiteriano. Lembrando sempre, a palavra presbiteriano significa igreja que é governada por presbíteros. É um governo conciliar. Há um conselho, né, que senta, que discute, que ouve, que pondera. Nem sempre o conselho é unânime nos assuntos. Por isso que o seu número deve ser ímpar. Não pode ser par. Né? Mas a gente discute, na graça de Deus e respeitando-se a posição de cada um. Né? E, por fim, há a votação. Né? A maioria votou, venceu, fica. A maioria que perdeu tem que submeter ao que aconteceu. Né? Então, a gente consegue dialogar dessa forma aí. Né? Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Né? Domingo que vem a gente continua com a nossa exposição sobre... E você anota as suas dúvidas aí, traga domingo que vem para a gente tratar sobre isso. Né? Vamos orar ao Senhor?
Pai, obrigado pela tua palavra, sobre o que nós estudamos hoje, os 5 solas da reforma e a introdução do sistema presbiteriano de governo, Senhor. Obrigado pela tua boa mão, pela tua graça sobre nós e nos dá a graça, Senhor, de engrandecermos o teu nome, de louvarmos o teu nome, Senhor, e de sermos gratos a ti, Senhor, por quem tu és. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém.